Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 8º episódio da 4ª temporada, The Sword of Kahless. E a grande pergunta que a gente tinha aqui antes de iniciar o podcast é quem seria a espada entre nós quatro. Mas eu vou deixar para vocês imaginarem aí de onde surgiu essa conversa. E para conversar sobre esse episódio, estão aqui hoje comigo Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira, boa noite, Castanha. Boa noite, é sempre bom estar aqui. E o nosso convidado especial de hoje, Ivanildo Pereira. Boa noite, Ivanildo. Um prazer ter você aqui de novo com a gente no Balde do Odo. Olá, boa noite, Mariana. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Castanheira. Prazer para todos estar aqui com vocês e vamos lá discutir esse episódio. Muito bem, um episódio Klingon e um episódio que agora baseado no Worf, porque desde o The Way of the Warrior, que introduziu o personagem Deep Space Nine, ele acabava sempre ficando ali, meio aparecendo nas histórias B do episódio e tal, sem muito destaque. Agora aqui ele realmente domina o episódio. Eu queria perguntar para vocês, não sei qual dos três aí tem um conhecimento maior, porque eu assisti pouquíssimo da nova geração. Não sei se valeria a pena, de repente, a gente ter um background assim, porque tem algumas pessoas assim, o Imperador, que é um clone do Kahless, o Worf, a história com a Casa Duras, que era a rival, ou pelo menos tentou ferrar o pai do Worf e tal, e aí ele, durante a nova geração, ele consegue restabelecer a casa dele, e aí agora em Deep Space Nine, coitado, ele veio e já ferrou tudo de novo. Não sei se alguém queria dar uma pincelada em alguma coisa que fizesse sentido para quem, por exemplo, como eu, não assisti na nova geração, mas assisto e sei muito de Deep Space Nine, talvez valesse a pena ali alguma coisinha assim, quem quer se aventurar aí. Na nova geração foi descoberto que a família do Duras, esse rival Klingon, incriminou a família do Worf como traidores, que traíram o Império junto aos Romulanos. Mas na realidade, os traidores eram a própria família do Duras. A gente conhece, além do Duras, a gente conhece aquelas, agora eu não lembro, eram as irmãs dele, né? As irmãs deles, talvez os nossos ouvintes conheçam mais, que tem no filme, no Generations. São aquelas duas Klingons ali, elas são as irmãs do Duras. Lursa e Betor, o nome Lursa e delas. Betor. Então, no Sins of the Father, o Worf, ele aceita ser tipo excomungado, eu esqueci o nome correto, do Império, ou seja, ele faz aquele ritual de virar de costas, tal, que é bem conhecido, né? Tipo uma morte em vida Klingon, porque se ele revelasse a questão da traição da família do Duras, eles poderiam dar início a uma guerra Klingon e o negócio ficaria feio naquele momento. Aí, eventualmente, o Worf descobre que tem um filho, que é aquela embaixadora Kahless. Eventualmente, a embaixadora é morta pelo Duras e o Worf mata o Duras no Reunion. E a coisa vem à tona e ele recupera as diretrizes, os privilégios dentro do Império, que a casa do Worf era uma casa famosa. Ela foi pro toalete por conta dessas intrigas do Duras. E nesse mesmo episódio, no Reunion, ele encontra com o Kurn, vivido por Tony Todd, que é o irmão dele, irmão biológico realmente dele. Então, a partir dali, o Kurn entra pro conselho. A família do Worf fica com um assento lá no conselho. E, eventualmente, o inevitável, a Guerra Klingon acontece, na sequência, no Redemption, episódio duplo. E na esteira daqueles eventos da Guerra Civil Klingon, que novamente tem a interação dos Romulanos, tem a Sila e tal. É bastante coisa. Né? Pouca não, eles não fazem questão de explicar muito, não. Eles jogam, tipo, o pessoal já sabe. Quem tá assistindo isso já sabe. E, de fato, ele tem a possibilidade de matar o filho do Duras.
que era um moleque ainda. Era mais novo, então era um pouco mais velho que o filho do Worf. E ele abre mão disso. Então, mais ou menos o que é mencionado aqui. E também é mencionado bastante a figura do Imperador. O Worf vai, acho que na 6ª temporada, no episódio Rightful Heir, ele, naquele monastério de Boraf, lá ele dá de cara com o Kahless. O que é isso? Que Kahless é esse? Aí se descobre que foi um clone feito pelos monges lá, e eles conseguem fazer um acordo para ele ser o imperador e o Gowron continuar sendo o dono do poder político de fato. Mas ele tá lá vivo e muita gente considera o Kahless, outros não consideram, mas fica meio congelado isso. Até o personagem é só mencionado, não aparece mais. Então, basicamente, são as coisas que são mencionadas aqui. A questão da guerra civil. E é curioso, né? Porque o The Way of the Warrior meio que dá um 180 no que o Worf fez em termos de ter o poder, do irmão dele estar no conselho, da casa dele ter recuperado o status e tal, e tal, tal. E aqui, ficando contra o Gowron durante a invasão de Cardassian, ele meio que fica tudo furado. Mas basicamente são esses os pontos principais. Então, eles utilizam praticamente o grosso da história do Worf com o Império Klingon, eles utilizam aqui praticamente todo. E não fazem muito esforço para explicar, como eu mencionei, e meio naquela disposição fica tipo que não é Daxon sabendo como é que é essa história? Eu vou contar na negativa. Eles falam como se os 3 soubessem. Isso é até uma coisa legal pro episódio. E é bastante coisa, é bastante background. São vários episódios ao longo de várias temporadas. E eles fazem o uso direitinho, lógico, e de modo geral interessante, mas fica a menção de que, de fato, pro Worf estar nessa posição, ele perdeu grande parte do que ele conquistou durante esses episódios aí. A influência dele, inclusive. É bom, e é interessante que, apesar de eu não saber nada disso, você não deixa de aproveitar o episódio, que poderia ser um problema, mas eu, pelo menos, não vejo por esse lado. Aí, tem uma outra coisa antes de falar, mais ou menos falando sobre o episódio em si, mas assim, também, para vocês que assistiram a Nova Geração e que tem uma bagagem maior, né, sobre o Worf, muita gente comenta que nesse episódio muita gente não gostou, porque acha que o Worf visto aqui é muito diferente do Worf da Nova Geração, aí sempre tem aquele pessoal reclamando, é coisa básica, né, do fã de Jornada nas Estrelas, aquele cara que só reclama tal e não consegue pensar adiante. Mas como que vocês veem aqui? Vocês acham que houve uma ruptura no que tinha sido visto e o que era esperado do Worf lá na Nova Geração para esse episódio de Deep Space Nine? Ou as coisas que acontecem no episódio são justificáveis? A maneira como o Worf lida principalmente com a questão do core e de como ambos ali foram influenciados pela ideia da espada do Befelet. Ale, quer começar você? Eu gostaria de saber dos 3, e o que vocês acham? Então, o que eu acho? Eu acho que depende de como você vai interpretar aquilo que você viu no episódio. E interpretar, que eu digo, porque a gente tem uma questão meio central aí, temática, vamos dizer, que existe uma certa controvérsia no fandom se de fato a espada do Kahless tinha alguma coisa mística nela, né? Um comportamento místico ali, uma coisa meio, vamos dizer assim, legendária, ou se o que aconteceu ali foi simplesmente por ambição, né? Por questão de ambição dos 2 Klingons ali que estavam participando ali ativamente do episódio. Assim, eu prefiro pensar que, de fato, a espada tinha alguma coisa de místico. A gente pode considerar aí que na literatura de fantasia e ficção isso é um lugar um pouco comum, mas assim, eu acho que só teria uma explicação para o comportamento do Worf, que a gente viu nesse episódio, se ele tivesse sendo influenciado de fato por alguma coisa mística que tivesse na espada. Se você pegar a opinião e, na verdade, o conceito do episódio, da forma como ele foi escrito, né, pelo Hans Beimler, e com a contribuição do René Chevalier, não creditada, eles dizem que não, que aí a espada não teria nenhum tipo de efeito, não teria nenhum dispositivo sci-fi ou de fantasia na espada. Que o comportamento do Worf ali e do Core foi baseado basicamente por ambição, ou aquela frase que a gente conhece, o ditado, que o poder corrompe, que o poder absoluto corrompe absolutamente. Assim, se for considerar isso, não dá. Pra mim não dá. Pra mim esse episódio seria o Meridian do Worf, entendeu? Não dá. Porque aí você renega essa explanação que o Castanheira fez aí. Porque você
renega aí pelo menos 4 temporadas da nova geração de desenvolvimento do personagem, e aí, sei lá, ele surta lá em, sei lá, 2 dias, 3 dias que ele fica naquelas cavernas, e aí ele renega o comportamento dele que a gente viu antes na série da nova geração, e o que a gente vai ver futuramente também em Deep Space Nine. Então, pra mim, se você for considerar a linha de raciocínio dos roteiristas, pra mim o episódio não funcionaria, né? Depois a gente pode até comentar de onde eles tiraram um pouco ali da inspiração pra escrever o episódio, etc. Mas pra mim, assim, finjo que eu não olhei nenhuma trivia, que eu não tenho nenhuma informação de bastidor, de roteiro. Se eu for ver o episódio como um fã que tá vendo a primeira vez e não procurei nada sobre o episódio, pra mim o episódio tem um componente místico, e aí eu acho que dentro desses termos ele funciona e funciona até bem. Aí você vai falar, mas aí tem um dispositivo de trama, um deus ex machina, pode usar aí o eufemismo que você quiser. Mas pra mim ele funciona, entendeu? Acaba sendo um episódio interessante, tem uma temática um pouco diferente do que a gente tá acostumado, que também é legal, entendeu? Mas assim, ele só vai funcionar nesses termos. Se for para levar em consideração o que os roteiristas disseram, de o que foi inspiração para eles para fazer o episódio, cara, aí para mim eles fizeram uma grande bobagem, assim, não escreveram mal e, como eu disse, esqueceram de todo o background que foi criado pro Worf e criaram ali uma situação absurda, entendeu? Que não tem, assim, muito pouco crível e que, assim, faria muito mal pro personagem, sim, entendeu? E o lado do Core, você acha que é tranquilo? Não, então, cara, o lado do Korn, cara, aí, assim, o cara já é ancião, né? Já tá meio sequelado, porque ele é um cachaceiro. Aí, assim, você pode até racionalizar um pouco melhor, até porque a gente não conhece muito do Korn, do background dele. A gente conhece pelo aquele episódio Blue Dove, alguma coisinha que passou lá no Errand of Mercy, lá da série clássica. Mas basicamente é isso, entendeu? Então, assim, a gente não sabe exatamente, assim, mas se você for levar em consideração também, pelo menos o Blue Dove, também a gente também veria um problema aí. Mas assim, o próprio episódio, ele dá uma explicação. O Worf acaba falando um pouco. Pô, esse cara não era o que eu pensava. Esse cara, né, exagera as histórias, ele bebe demais. E a gente vê isso nos episódios que ele participa. Então assim, daria pra dar uma explicação racional. Agora, pro Worf, a conduta dele, pra mim, não teria racionalidade nenhuma que pudesse explicar o comportamento dele, entendeu? Mas aí, eu queria saber a opinião de vocês também. Eu sempre tive essa ideia de que o Worf é o cara super tradicional, né? Apegado ali à tradição. Quando a gente viu isso, desde que ele apareceu lá na série clássica, ele tenta fazer o filho dele ser Klingon, ele tenta casar com a embaixadora, seguindo o rito Klingon e ela querendo saber disso. Então, eu vejo o comportamento dele nesse episódio, não me parece assim tão absurdo. Eu reconheço que teve fãs que, na época, inclusive, acho que até hoje alguns, quando assistem esse episódio, acham estranho, por exemplo, aquele negócio dele que praticamente ia deixar o Core cair do precipício. Bem, eu aceito aquilo. Para mim não foi assim tão problemático, né? Porque a relíquia, o ponto da história era esse, né? A relíquia ia transformar ali, ia dar uma sede de poder ou uma tentativa ali dos Klingons, de qualquer Klingon que pegasse aquela relíquia ali, de tentar usar aquilo como forma de mudar o Império, de virar imperador, de assumir o poder. Então, para mim, não foi tão problemático. Revendo aqui, eu até fui olhar aqui umas notas, né, diferente aí do Alexandre, fui olhar umas notas aqui, né, desculpa aí. O Hans, né, o roteirista, ele menciona o Tesouro de Serra Madre, né, o filme clássico com Humphrey Bogart, como uma das inspirações para esse episódio, né. O Tesouro de Serra Madre é um filme que tem 3 caras lá perdidos no meio do México, eles estão lá, não tem muita perspectiva de vida, e eles começam a ir em busca de um carregamento de ouro que estaria ali pelas montanhas, ali pelas redondezas. E eles parecem, a princípio, amigos e se relacionam bem, mas quando eles conseguem pegar o ouro e tem que proteger o ouro de uns mexicanos que estão querendo roubá-lo, a conduta deles vai mudando, né? Eles vão ficando loucos, cada vez mais loucos, cada um querendo pegar o ouro para si. Então é mais ou menos o que acontece aqui nesse episódio. A busca, né, o objeto que eles buscam vai mudando a psique, vai mudando a psicologia dos personagens, né, a ponto de eles quererem usar aquela relíquia, cada um a seu modo, né, cada um visando o seu objetivo. Então acho que partindo dessa ideia, e usando também o filme como inspiração, para mim fica claro isso que eles quiseram fazer com o Worf. Vale pra gente lembrar também que desde o Way of the Warrior, esse é o primeiro episódio de Deep Space Nine que realmente usa o Worf, né, como o personagem principal. E, então eu não vejo assim como uma traição do personagem, né? Eu vejo que ele sempre foi aquele cara muito apegado à tradição mesmo, e se ele tivesse uma chance de encontrar, se ele fosse ele é um cristão, né? Se ele tivesse a chance de encontrar o Santo Grau, a prova de Deus, alguma coisa assim tão valiosa assim para ele ia surtar
um pouco também, né? Então, eu não vejo a conduta do personagem assim absurda. E eu acho que a atuação do Michael Dorn também vende, né, a ideia ali da transformação do cara. Mas eu entendo quem acha estranho, quem acha que o Worf não ia deixar o Quark cair do precipício, isso não ia acontecer baseado no que a gente viu dele de 7 anos de Nova Geração antes, né? Eu entendo, mas eu também entendo o lado dos roteiristas e o que eles tentaram fazer ali. Como é que eu vou colocar? A espada tem algum poder místico? Ou se o poder da espada é simplesmente ela ser a espada do Kahless? Na minha opinião, não tem poder. Porque o poder dela é ser a espada do Kahless. Esse é o poder que deixa as pessoas meio que enlouquecidas. Aí... mas acho que tem alguns fãs que sentiram falta de tivesse tipo uma tecnobaboseira ali, que a espada tinha uma interferência, um campo que mexia com a cabeça, enlouquecia. Mas eu acho que isso é legal, disso. porque para Star Trek isso é incomum, de fato. As pessoas, Star Trek, você tem que colocar uma resposta. Muitas das vezes é um episódio tradicional, você tem que colocar uma resposta. Tem que ter fechado por que ela fazia aquilo, era feita do material tal, e não sei o que lá. E teria que ser uma explicação, como é Star Trek, teria que ser uma explicação mais pro lado da ficção científica e menos pro lado da fantasia. Então, a ideia é essa. Ela tem algum poder. Ou ela tem um poder, não sei, inventem aí, ou ela tem o poder de ser a espada do Kahless, do original. E isso, pros Klingons, especialmente para um cara como o Worf, que ele é o mais Klingon dos Klingons, por isso que ele se decepciona com o Core, e isso é uma coisa legal em termos de continuidade, porque o Worf costuma fazer isso, ele costuma ver os Klingons de verdade e ele se decepciona com eles, porque ele é o super Klingon, ele é o Klingon dos Klingons. Eventualmente, a Ezri Dax lá no final da série fala isso para ele, sobre o Império, sobre quanta bandalha eles fizeram, e ele insiste em ser a pessoa mais honrada na sala, ser o Klingon dos Klingon, mas o que está em volta dele é um bando de corruptos, de politiqueiros, que esfaqueiam as pessoas pelas costas com extrema facilidade. Então, a ideia é que, encarando ali aquela relíquia, pensando essa parte da história para um cara que é tão apegado assim à lenda e ao mito Klingon, que é tudo história, é tudo canta, é tudo ópera, são grandes guerreiros, e às vezes histórias bem infladas, cheias de coisas, ele vê aquela coisa que aquilo ali é verdade, aquilo ali, se ele tinha dúvida que o Kahless de verdade existiu, que aquela espada de fato existiu, está ali na frente dele. Então, eu suponho que ele poderia se comportar de uma maneira, os neurotransmissores da cabeça dele poderiam ficar meio despirocados ali por algum momento e ele agir de maneira errada. Então, aí vai depender do que você vai considerar. O Core, você já sai um pouco mais para lá, né? Porque aquele cara que já está na prorrogação da vida, procurando glórias passadas e, não, mas eu vou pegar a espada, eu vou chegar lá, o cara não gosta do Gowron, entendeu? Um motivo para brigar é uma coisa boa para ele vai chegar lá e vai dividir ali o povo e vai ter uma facção pelo menos que vai ficar do lado dele, é mais fácil. Mas do Worf é meio você tentar aceitar a ideia de que ela tem um poder de alguma maneira. E é uma coisa curiosa que eles não fazem questão de tornar isso explícito. Não tem nenhum plano específico, não tem nenhuma musiquinha, não tem aquele plano detalhe que você olha para o objeto e volta no teu olhar, aí você dá uma piscadinha de olho, mas eu não vi, só talvez revendo o episódio, mas não me passa essa impressão de que eles fazem essa conexão. É tipo daquela coisa que você, parece que tem algum poder. Fica nessa coisa mais ou menos assim. De modo geral, eu não tenho tanto problema assim, não. Talvez seja até mais extremo o 180 que é dado com o Worf por ele não se aliar com o Gowron quando dá a invasão de Cardassia. Tipo, dá um 180 na vida dele toda. Vai ter uma outra consequência em episódios seguintes, aliás, pro que foi feito aqui. Então, eu talvez pudesse ser melhor escrito, alguma forma um pouco mais suave, de alguma outra maneira, escolher melhores palavras. Mas eu suponho que, devido ao valor do artefato, ele tem algum poder intrínseco. Não precisa ser um poder mágico, mas o poder dele está ali. E isso faz... Porque repara que para Jadzia, ela é imune ao poder daquilo ali. Não é um poder, é um poder de quem está imerso ali na cultura Klingon, que o simbólico daquilo ali é tão poderoso que a pessoa fica meio baratinada, a cabeça da pessoa começa a funcionar mal. Então eu acho que é por aí. Podia ter sido feito de uma maneira melhor, talvez, que o Worf. É tipo aquela coisa, né? Você acha que eles fazem um negócio... A gente reclama que o negócio é sempre o mesmo jeito, eles tentam fazer algo diferente,
diferente, né? A fala do Worf, o Worf está falando de um jeito diferente, eles tentaram tomar alguns riscos aqui, um tipo de monólogo, assim, praticamente um monólogo, com o Worf, com o Michael Dorn fazendo, e de modo geral eu acho interessante. Não sei, eu não sou muito radical, assim, nesse ponto, assim, tipo assim, não, estragaram o negócio, assim, é totalmente incongruente, eu não vejo tão incongruente assim, porque eu acho que a espada tem algum poder, sim, mágico ou de outra maneira. Vamos lá, então. Senta que lá vem história. Eu acho que deve fazer, sei lá, uns 20 anos que eu assisti esse episódio, então praticamente não lembrava nada dele. Praticamente não lembrava nada dele, vamos dizer assim. E aí eu assisti há 2 dias atrás e vou confessar que eu falei, porra, essa espada tem alguma coisa, né? Ela que tá influenciando os caras, tal, é algum poder mágico, não sei o quê. E aí a coisa vai e não acontece. No final das contas, chegou no final do episódio e não é dito isso. Eu falei, porra, mas que coisa esquisita. Aí eu fui ler trivias, os comentários, tudo. Aí vem essa informação, que inclusive o Hans Baylor, o Echevarria falam que eles ficaram meio desapontados depois que o episódio saiu, pelo fato do pessoal achar que a espada teria um poder mágico. E não tinha sido essa a intenção deles. Como também não ficou exatamente claro no episódio, fica meio aberto à interpretação. Mas não era a intenção deles essa. Era realmente isso que você falou bem, Castanha. A espada, ela não tem um poder mágico, mas o fato dela ser a espada do Kahless, por si só, ela tem esse poder. E vamos pensar aí, 1000 anos, a história sendo contada e todo o peso que colocaram em cima, o simbolismo em cima dessa espada, de que ela uniria os Klingons, seria a salvação, tal. Então, dentro da mitologia Klingon ali do dia a dia, todo mundo ouvindo isso, é algo que faz com que a espada realmente tenha uma influência muito grande em todo mundo. Aí eu assisti hoje de novo e comecei a refletir mais e realmente eu acho que o episódio fica melhor quando a gente pensa que eles estavam agindo daquela forma porque a espada teve uma influência deles, mas não uma coisa mágica, não uma tecnobaboseira, não qualquer coisa desse tipo. O problema é que, infelizmente, o episódio coloca várias coisas e eu acho que ele acaba não desenvolvendo todas elas bem. Talvez se tivesse focado mais nisso, da questão do poder que corrompe, do poder absoluto, teria sido mais interessante. Me veio na cabeça agora, quando eu estava assistindo de novo o episódio antes da gente gravar, vem depois desse episódio, né? Mas em Harry Potter você tem um negócio da varinha das varinhas. E a hora que o Harry, lá no final, ele usa a varinha para consertar a dele, quebra e joga fora, é assim do tipo, essa varinha é super poderosa, mas ela corrompeu todo mundo que a usou, todo mundo que a possuiu, de alguma forma foi corrompido e se perdeu. O Dumbledore já tinha largado a varinha exatamente por conta disso, porque ele achava que ele seria poderoso demais com ela, e o Harry faz a mesma coisa. E aí depois, é essa temática que eles quiseram apresentar aqui com a espada de Kahless. E aí depois eu lembrei de um outro episódio de Stargate, que daí eu acho que ele faz fenomenalmente, assim, sobre esse assunto do poder absoluto, que o episódio exatamente chama Absolute Power, que é um episódio da 4ª temporada, em que o Daniel Jackson recebe todo o conhecimento dos Goa'uld. E ele era um cara, assim, super do bem, que você sabe que ele faria sempre as coisas boas. Só que a hora que ele recebe todo aquele poder, todo aquele conhecimento, ele começa a mudar. E aquilo ali corrompeu. E a história do episódio mostra isso. Só que é mostrada num sonho. O garoto dá todo o poder para ele no sonho e ele vive uma vida ali, destrói com todos os amigos. E aí, no final, para ele perceber que ele não deveria ter aquele poder. Então, eu acho legal isso daqui, desse episódio, é isso. Só que eu não vejo nem o Worf, nem o Korn sendo influenciados por benefício próprio. Eles são influenciados, sim, para querer ter o poder, mas porque eles acham que cada um, na sua maneira e pelos seus motivos, podem fazer melhor. Quer dizer, a gente começa o episódio com a história de que o Korn quer achar a espada e tal, e o Worf já brilha os olhos porque ele enxerga que aquilo ali poderia salvar o Império Klingon. The Hurk invaded our homeworld over 1,000 years ago. Whatever they could not pillage, they destroyed. They took the sword, and my people have been searching for it ever since. It is said its return will bring back a new era of glory for the Klingon Empire. With the sword,
the Emperor will be able to unite my people once again. And if 2 Starfleet officers were involved in recovering the sword, that might go a long way toward patching things up between the Klingons and us. That is my hope as well, Captain. O Sisko só deixa eles irem porque ele fica pensando na questão do benefício que isso poderia ter, da Federação poder voltar a ser amiga dos Klingons, voltar a ter um relacionamento melhor. Então, isso é muito importante para o Worf. Mais do que, de repente, ele chegar lá com a espada e a casa dele voltar a ter prestígio. Ele realmente acredita que a espada vai unir de volta os Klingons. E aí, a hora que ele vê que o Korn, ele acha, né, ele acredita que o Korn tá fazendo aquilo por benefício próprio, ele fala, não, peraí. Aí ele começa a olhar, não, realmente, o Korn, eu acho que a gente tinha que entregar pro Imperador, o Imperador é quem vai ressurgir ali e vai ser contra o Gorn e vai unir todo mundo. Aí o Kor fala, pô, mas o Imperador não vai ter força. O Gorn é quem tem força. Isso vai ser pior, né? E aí ele tem todo aquele discurso que ele começa a falar, que é muito bom, assim, que ele fala, não, retomar os mestres do passado, o Kang, o Koloth. E aí o Worf fala, pô, e você, né? Ele, eu, né? Sei lá, o Império podia fazer pior. A clone of the original Kahless, cooked up in a vat by ambitious clerics. And if you hadn't supported him, he'd be right back in that vat where he came from. I supported him because we need him. He can unite us. The sword will unite us. If it's held by a true Klingon, not a politician like Gowron, or some toothless figurehead like the Emperor. The sword must rest in the hands of someone who has been hardened by battle, pure of heart, who understands loyalty and honor. A warrior like Kang and Koloth. Someone like you. Aí o Worf fica com medo do Kor, achando que o Kor queria para benefício próprio. E aí ele fala, não, então eu é que vou ter que fazer isso. E aí não, mas você tá esquecendo do sonho que ele teve lá, o delírio que ele teve. Então, aí ele distorce o próprio sonho dele, porque quando ele conta pra Dax, na época, quando ele foi lá, a primeira experiência dele, em Cronos, que não foi boa, porque ele não era aceito pelos Klingons, porque ele era humano demais, e pra ele isso sempre foi algo muito pesado, que o Vanildo falou muito bem, o Castanha também, que ele se acha o Klingon dos Klingons. Pra ele é muito importante isso. Pelo fato dele não ter vivido, não ter crescido em Cronos, ele sempre teve essa coisa, então ele sempre quis se provar, mostrar para os outros que ele é Klingon sim. Então, quando ele tem o sonho, lá que ele tem a visão do Kahless, que diz que ele vai fazer a coisa que nenhum Klingon fez, e aí ele vai e entra na frota, a priori esse seria realmente, isso seria algo extremamente diferente, importante, todos os Klingons que vieram depois dele, que poderiam ter essa possibilidade de se juntar à frota estelar. Só que aí aqui ele começa a distorcer. Você vê que ele começa a ver, não era isso. Na realidade, era o meu destino achar a espada e unir o povo Klingon. Então, isso é tudo contado ali, a coisa vai escalando. Não é do nada que, de repente, ele começa a ficar... Ele já estava incomodado com o Kor, porque ele achava que é aquela coisa. O cara era o Dahar Master, né, o mestre Dahar, e ele tinha ouvido todas as histórias do cara, tudo... E quem nunca, né? Você tem um herói, que você tem uma visão daquele herói, e aí, de repente, quando você conhece o herói, você vê que, de repente, o cara é um cara comum. Ele não é tudo aquilo que você ouviu. Ele pode ter feito coisas brilhantes e tudo mais, mas no fim do dia, ele é um cara igual a você. E o Kor se mostra ser isso. Ele é o cara que bebe, o bom vivant, que gosta de contar história, que vive meio que no passado. Depois a gente fala mais do Kor em si. Então ele já começa a ficar incomodado com o Kor. E aí, conforme o Kor vai subindo na cabeça dele também, a questão dele ser o cara que vai fazer alguma coisa com a espada, que vai ser o principal ali, o Worf fica incomodado, ele fala, não posso deixar ele fazer isso, então vou ter que ser eu ia entregar para o Imperador, mas não vai dar, então vou ter que ser eu. Então eu vejo assim, e aí eu acho que faz sentido as coisas que acontecem, muito embora talvez, se eu tivesse assistido todos os episódios da Nova Geração, talvez eu tivesse uma opinião diferente, eu achasse que, na realidade, eles talvez tenham exagerado na maneira como eles colocaram o Worf nesse episódio.
episódio. Talvez tenha sido demais pensar que ele poderia, ao invés de tentar subir com o cara ali, a hora que ele estava caindo no precipício, né, meio que enganar, porque fica ali meio dúbio, né? A Dax depois e o próprio Core acham que se ele caísse ali, ele não conseguiria, não tinha nenhuma saliência ali, na realidade grande o suficiente para ele poder cair. Fica aquela coisa meio assim, né? A Dax chama a atenção do Worf. Mas eu acho que faz sentido, eu só acho que foi pouco, eu acho que desviou um pouco, eles não concentraram muito em uma coisa. E se eles tivessem concentrado mais nessa questão da influência que essa espada poderia trazer, essa questão do poder absoluto, do que ela faz com as pessoas, talvez tivesse sido mais interessante. Talvez essa questão aí não teria problema, não, realmente a espada não é um poder mágico. E aí a gente entenderia o porquê da reação do Worf e do Core com relação à espada. É porque é claro para eles que a espada é um objeto muito perigoso. Poderia implodir o império inteiro. Poderia dividir, criar facções e ter uma guerra civil pela espada, e cada um ia interpretando as escrituras como conveniente, ou iam brigar no tapetão. Ela tem um potencial para destruir o império. Então ele tem muito medo disso. E o Core fazendo bobagem com a espada daria muito medo ao Worf também. Então tem muita coisa ali que eu acho que não é tão bem capturado assim. Eu acho que no fundo não é tão bem feito, não é tão bem capturado. Fica naquela coisa de corrompe, a coisa tá ali, vai corromper de alguma maneira, mas talvez pudesse ter sido melhor numa escala, os argumentos terem sido um pouco melhor apresentados. É mais por aí. A ideia eu acho até legal. Então, mas vamos pensar aqui, né? Vamos colocar em contexto, então. Já que, infelizmente, a Mari não assistiu os episódios lá da Nova Geração, mas a gente pode colocar em contexto também o que a gente viu depois do Worf. Então, se você for considerar o que o Worf fez em Deep Space Nine, por exemplo, ele abriu mão do status que ele tinha no Império, dos bens que ele tinha, do nome da família dele, por causa da honra dele. É isso que ele fala lá em The Way of the Warrior. Assim, ó, o Gowron fala com ele, você não vai ter nada a partir de hoje, se você me renegar. Ele fala, não, eu não vou ter nada a não ser a minha honra, beleza? Ok. Nos episódios futuros que a gente vai ver, ele chega a colocar a vida dele em risco para tentar ajudar um companheiro Klingon a recuperar a própria honra, né? A gente vai ver ele fazer isso com o Martok lá, enfim. Vai se deixar ser esfaqueado pelo Martok, né? Martok recuperar a glória dele, né? A honra dele, vamos dizer assim. E mais pro final ainda, ele vai, já dando um spoiler violento, ele vai matar o Gowron e vai dar o poder pro Martok. Então, assim, cara, se você colocar sob a ótica do que ele fez na Nova Geração, do que ele fez em toda a série de Deep Space Nine, você pensar esse episódio, cara, fica muito ruim, cara. Aquela cena, principalmente, da queda no penhasco, porque a Dax fala pra ele, cara, você sabe que ele não ia conseguir ficar equilibrado ali naquele pedacinho. E ele dá desculpa assim, não, mas não foi eu que joguei ele do penhasco. Tipo assim, ele que se exploda pra lá. Cara, não parece ser o Worf falando. Ah, mas a espada, porque a espada lá, a espada que vai unir o povo Klingon, mais um motivo. Eu acho que ele deveria pensar no coletivo ali, deveria estar pensando no coletivo. Assim, pra mim, eu prefiro imaginar que a espada era como se fosse uma mistura da Excalibur, por exemplo. Excalibur tinha um lance mítico lá, lendário. O anel lá do Senhor dos Anéis. Ah, não, mas lá o anel tinha poder mesmo, né? Então, mas anel tinha. Então, mas Excalibur também. Só quem conseguiu tirar ela da pedra foi o cara que tinha o direito de fazer isso. Por exemplo, o martelo do Thor. A mesma coisa. Ninguém consegue levantar o martelo do Thor. Só o Thor, que é vamos dizer assim, é quem realmente merecedor. Então, acho que assim, a espada demonstrou que nenhum dos dois eram merecedores ali. E aí, só para fazer um comentário do que o Ivanildo disse sobre o Tesouro de Serra Madre, cara, o Tesouro de Serra Madre, que, segundo o Iron, esse episódio é o Tesouro de Serra Madre de Deep Space Nine. Cara, o Tesouro de Serra Madre, tá bom, os três vão lá pra montanha, lá, né, pra minerar lá o ouro, mas só quem fica piradão é o Humphrey Bogart, né? Os outros dois não ficam completamente insanos, igual o Core e o Worf ficaram nesse episódio. O Humphrey Bogart fica. Ele fica doidaraço. Mas aí, por exemplo, o companheiro dele, quando cai lá a mina em cima do Humphrey Bogart, o companheiro dele lá vai lá e salva, tira ele da mina lá, vê se ele tá bem. E aqui não, aqui o Worf fez exatamente o contrário. O cara tava caindo no precipício, ele falou, deixa o cara cair,
entendeu? Ó, se joga aí, meu amigo, solta a espada. Então, assim, se você olhar assim, né? Ah, não, mas, pô, a espada era o Santo Graal. Se a gente pegar lá o Indiana Jones e a Última Cruzada, é a mesma coisa. Quando o nazista foi escolher o Santo Graal lá, como ele não era meritoso, ele pegou o Santo Graal errado. O Indiana Jones era um cara bom, então ele escolheu lá um Santo Graal qualquer lá, né? Um copo qualquer lá, e conseguiu lá, porque ele era um cara virtuoso, conseguiu salvar o pai dele lá, né? Então, acho assim, conceitualmente, não tem sentido, cara, o cara pirar porque achou um artefato que poderia impactar no Império Klingon, o que quer que seja. Cara, a gente tá falando de um cara que sempre defendeu a honra antes e sempre defendeu a honra depois. Então, assim, pra mim, num episódio de 40 minutos, quer dizer, eles ficaram ali, sei lá, 2 dias ali naquela caverna, pô, o cara ia pirar o cabeção em 2 dias, os dois ali, entendeu? Pra mim não faz sentido. Lá no Tesouro de Sierra Madre, o processo de piração lá do Humphrey Bogart demorou meses, né? Eles ficaram, acho que 10 meses lá, né? Minerando lá. Então, assim, o processo foi acontecendo, né? O cara foi ficando paranoico, cada dia um pouquinho mais, ele tava em condições lá insalubres de trabalho, trabalhando lá numa mina, aquele calor desgraçado lá no México. Aí tudo influenciou, né? O cara ficar doido, piradão. E como eu disse, não foram todos que ficaram piradões, foi só um cara. Aqui, porra, o negócio foi imediato. O cara viu a espada, pô, meu amigo, eu quero ser o imperador. Deu o complexo de... Como é que fala? Complexo de ditador, complexo de messias, sei lá. Pô, na hora, assim, pra mim só faz sentido se a espada tiver algum poder mítico que faz isso. Então, tipo assim, você não é o Thor. Você não pode segurar a espada de Caleb. Você não é o Thor, entendeu? Então, por isso você ficou piradão, entendeu? Então, joga lá no espaço e aí um dia o Thor vai achar... O Thor Klingon vai achar a espada e vai unir o povo Klingon. Mas o Thor não é o Worf e nem o Kor, por isso que eles ficaram doidões. Na minha cabeça, o episódio só funciona desse jeito. Se começar a querer racionalizar demais, não, porque, pô, o cara aqui tinha esse negócio aqui que, pô, ele confundiu o sonho dele. Cara, pra mim não funciona. Pra mim eles ficaram piradões lá porque a espada tinha um negócio que exatamente testou eles e eles não passaram no teste, entendeu? E aí, assim, o que eu acho que é ruim é o cara, que é o roteirista, querer justificar um episódio mal escrito e falar que o fã, não, mas, pô, tô decepcionado com o fã. Pô, escreve o episódio melhor, né, meu amigo? Dá mais soluções na escrita, entendeu? É ruim. Se ele não tivesse falado nada, o Hans Beimler, o próprio René Chevalier não tivesse falado nada e deixasse um negócio meio, pra gente pensar, meio ambíguo, tipo um Blade Runner da vida, que o Ridley Scott fala uma coisa, os outros caras falam outra. O cara era replicante, não era? Tem o sonho lá do unicórnio, o cara encontra um origami de unicórnio no final. Aí fica um negócio meio que aberto. Talvez seja melhor do que o cara falar que a intenção dele era uma e a intenção dele era ruim. Quer dizer, a intenção era boa, mas ele escreveu de forma ruim, entendeu? Pra mim não funciona. Assim, não consigo olhar o mérito da espada não ter nenhum tipo de mitologia, né, de magia, porque senão na minha cabeça não funciona. Assim, aí um episódio que é bom, ele passa a ser, como eu disse, o Meridian do Worf. Se você tirar o Meridian lá da Dax e jogar lá nos extras de Voyager, deixa lá. Então, assim, se esse episódio, a espada não tem mitologia, esse aqui é o Meridian do Worf. Então você tira e bota lá também nos extras dos DVDs de Voyager, entendeu? Que eu não quero. Eu não quero esse episódio. Eu realmente não vejo dessa forma. Eu acho que tudo o que o Worf, que você falou que ele faz depois, todas as coisas são sempre visando a união do povo Klingon, o bem pro povo Klingon. E pra mim aqui era a mesma coisa. Entendeu? Mas ele abriu mão, Mari. Ele abriu mão de ser o chanceler. Isso. E aqui, na realidade, não é... Por isso que eu falei, ele não queria um negócio pra ele ser. Eu não vejo ele subindo a cabeça porque ele queria ser. Não, ele meio que fala, não, eu vou ter que fazer isso porque eu tô com medo do que o Kor pode fazer com a espada. Mas ele fala pra Jadzia que ele era o predestinado. Eu não acho que seja isso, não. Eu acho que antes ele queria dar lá pro Kahless, pro Imperador clonado. Depois o negócio subiu a cabeça dele, ele ficou com síndrome de ditador, síndrome de... Entendeu? Não, ele falou assim, o poder absoluto, o poder que corrompe, entendeu? Então, Mari, mas no último episódio de Deep Space Nine, nos penúltimos lá, na 7ª temporada, ele matou o chanceler
chanceler. Pela tradição Klingon, ele poderia ser o chanceler, e ele falou, não é pra mim isso, o poder não é pra mim, entendeu? Então, o poder... ele já teve essa experiência aqui atrás, entendeu? Ele já sentiu isso. Então você tá dizendo que esse episódio justifica ele ter dado o poder pro Martok. Sim. E o que ele fez antes não pode ser considerado, então. É isso? Não, em algum momento ele teve essa aprovação. Ele teve essa aprovação de que ele poderia ter o poder total. E aí, no fim, ele percebe que não. Até eles falam ali no final, a gente estava destinado a achar a espada, mas nós não estávamos destinados a embanhá-la, né? Nenhum de nós dois. Are you sure of this, Worf? Yes. Yes, it is the only way. Do we have the right? This sword belongs to all Klingons. But are we ready for it? This sword turned you and me against each other. Imagine how it would divide the Empire. Just let me hold it one last time. The sword is not meant for us. It was never our destiny to find it. You're wrong. It was our destiny to find it. It just wasn't our destiny to keep it. Eles perceberam que, se a espada fez nós dois aqui começarmos a lutar um contra o outro, o que aconteceria se essa espada fosse para Cronos? Ia virar uma loucura, que é a varinha das varinhas que eu comentei lá do Harry Potter. O cara pegava a varinha e não se contentava em ter a varinha, ele tinha que dizer que ele tinha a varinha. E aí o outro cara ia lá, matava o cara para pegar a varinha. E assim a varinha ia passando de mão em mão, porque as pessoas queriam aquele poder, mas não era só o poder, elas precisavam mostrar e tudo mais. E aí, isso fazia com que elas iam perdendo a varinha. Então, eles perceberam que ia ser muito pior. O objetivo que eles queriam de unir o povo Klingon, de mudar essa coisa que eles, principalmente, que o Worf estava achando que estava muito ruim do Goron ter entrado nessa guerra contra os Cardassianos, que por isso ele preferiu perder tudo, se vê com as costas dadas para ele, o Império Klingon inteiro, do que ele deixar, porque ele achava que aquilo era muito ruim para o Império Klingon. Ele não queria fazer parte daquilo. Então, ali ele teve essa epifania aí, no final. E aí, isso vai sendo demonstrado depois. Ele continua seguindo isso. Ele não quis o poder mais para ele. Ele tentou de outras formas. E possivelmente ali, ele percebe que o Martok, como chanceler, teria muito mais poder e mais influência do que se ele fosse o chanceler. Então, mas com base em quê? Na cabeça dele lá, ué. Então, mas, e no que a gente viu, aí... a gente vê que durante a guerra com o Dominion, como o Martok tá lá empenhado e tudo, e como ele tem influência e tal, talvez mais do que o Worf. Então, mas será que não é uma explicação mais fácil? Não é porque talvez o Worf não fosse um cara que ambicionasse tanto assim o poder? Sim, também. Então, mas você primeiro precisa passar por uma provação, entendeu? E por isso que eu digo que eu acho que ele não queria a espada por ambição. Era porque ele achava que ia ser o melhor para o Império Klingon. Não, mas aí você tá, de novo, você tá desconsiderando o sonho. No sonho ele fala do complexo de Messias dele. Ele fala, não, eu sou o Messias, eu sou Jesus Cristo. A espada é minha porque eu tive o sonho, entendeu, Mari? Mas ele tá se justificando, ele precisa de uma justificativa. Então, ele tava dando uma justificativa para ele, entendeu? Do porquê ele precisava da espada. Mas ele tá falando com a Jadzia, Mari. Sim, ele tá se justificando para ela, mas na realidade tá se justificando para si próprio, entendeu? Enfim, eu acho que, por exemplo, ao contrário de você, para mim o episódio seria muito ruim se a espada tivesse realmente um poder mágico. Eu acho que seria péssimo se o episódio fosse isso. Anularia tudo que a gente viu do episódio. Isso é um problema, porque que poder mágico a espada poderia ter? É meio também... mas tendo o background de Star Trek, daria. O que tem no cânone para ter uma atleta que tem poderes mágicos? Também é meio... Sei lá, a espada emite alguma radiação. Eles poderiam inventar tudo bem. Mas qual o cânone de Star Trek que a gente poderia assimilar de uma espada Klingon ter um poder mágico? Mas vamos lá. O Keyles era um mago, era um feiticeiro. Lembra que é 1400 anos atrás. Também não
400 anos atrás. Ela tem um Não poder tinha essa assim, tecnologia, mais... nada. Vale a pena a gente lembrar também um pouco lá do Rightful Heir, né, que o Casteira mencionou, lá da nova geração. Todo mundo pirou ali quando apareceu aquele clone do Kahless. Então o povo Klingon, eles que construíram isso ao longo de anos de Star Trek, né? Todo mundo é movido ali por um senso de grandeza, de querer ser o herói. Então acho que isso está dentro da psicologia dos Klingons. Lá no Rightful Heir, todo mundo, né, queria usar o clone do Kahless por vários motivos. E era uma situação que, cara, não é igual ao que a gente vê nesse aqui, mas dá para ter ali, servir como base também, né, eu acho. É uma coisa que ajuda a explicar também para mim o comportamento do personagem, do Worf, né, que ele tem sim o delírio de grandeza, tem um momento que ele passa pelo momento de grandeza dele, mas eu acho que, como a Mari falou, no cena final ele se redime, né, é a hora da redenção do personagem ali, ele admite que ele estava pensando de uma forma equivocada e que era melhor a espada não ficar nem com um nem com o outro, né, eles deixarem ali a deriva para depois, em algum tempo, em alguns milhares de anos, alguém achar, quando a sociedade Klingon estiver mais bem evoluída, né? Eu entendi dessa forma, e para mim aquela cena final dá uma redenção pro Worf e o comportamento esquisito que ele teve ali, ou a gente pode até dizer questionável, né, que ele teve ali ao longo do episódio. Então, mas ele só voltou, o drive dele só voltou pra normalidade porque ele tomou um tiro. Ele e o Kor tomaram um tiro. Eles foram curados da insanidade coletiva tomando tiro. Então, assim, acho que assim, mais um motivo. Assim, pô, o cara voltou à sanidade porque ele tomou um tiro. Entendeu? Claro, aí eu concordo com o Castanheira quando ele disse que poderia ter sido mais bem escrito, poderia ter sido mais bem construída a situação. Eu vou falar mais uma coisa. O episódio, até a metade dele, ele é uma coisa. Ele é uma busca ao tesouro. Ele tem um certo ritmo. Depois que eles pegam a espada, eles têm um problema grave no episódio, que é eles ficarem naquelas catacumbas ali, que é um cenário muito manjado, já tinha sido usado, naquela época, já tinha sido usado para dedéu, não tem muito o que variar, não tem muito o que mexer, é matar rato que tá escondido atrás da parede, sabe? É um negócio chato para dedéu, entendeu? Então, talvez, se o episódio de alguma maneira tivesse um formato que ele conseguisse ser o episódio todo uma meditação sobre a espada, e talvez um pouquinho mais contido, assim, os arroubos do pessoal, teria sido um episódio legal, acho que até traria satisfação ao espírito do Alexandre aí. Se ele fosse todo nessa coisa de meditação sobre a espada, meditação sobre o poder, alguma coisa sobre a história do Império Klingon. Eu sempre falo isso, mas com algum flashback, obviamente. Eu sempre falo essas coisas, teria sido melhor. Então, ele é um episódio, até a metade, tipo, ele enfia muita coisa da história pregressa do Worf, tem aquele cara que fica pendurado, aquele que lê a mente do Kor, fica legal, aí entra o filho lá do Duraz e tal, aí tá entrando várias coisas. Você acha que vai ficar nesse ritmo, tipo, a resolução vai se dar em outro campo. Mas aí, a segunda metade, apesar de ter os caras ainda ali para resolver, eles voltarem pro explorador, a segunda metade, além do cenário ser muito difícil de filmar, ser muito chato realmente, e não é tão bem resolvida essa questão do poder. Acho que fica um pouco tempo, dá uns saltos, eu acho que são um pouco estranhos. Eu acho que aquele tipo de cena de você olhar o objeto, ter um outro plano no olho da pessoa, lembrar de alguma coisa, esse tipo de construção, até para afirmar, não, a espada tem alguma coisa, deixar para a pessoa o espectador, o que é essa coisa, e essa paciência aí não existiu. Então é meio que, são dois episódios em um. Tem um que é bem caça ao tesouro, aí eles pegam a espada, mas não era para pegar a espada no final, se o negócio era caça ao tesouro, aí eles introduzem essa história. Então eu acho que não é tão bem feito assim, eu não tenho tanto problema assim do que é feito, porque eu acho que é uma coisa mal escrita, meio aos solavancos, tem uma coisa discutível lá do penhasco, mas o que eu faço? Sei. O importante frisar é que esse episódio teve muito corte de cena na pré-produção. Eles iam fazer umas armadilhas ali, estilo Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida ali, ia ter umas armadilhas, umas flechas saindo das paredes. Na pré-produção tiraram isso. Então talvez isso também tenha consumido uma parte ali, a gente nunca vai saber, obviamente, mas isso também tenha consumido uma parte ali, dessa parte
que você reclama, que ficou meio devagar ali, né? Ele poderia ter sido uma meditação sobre o poder, usando a espada. E teria que mexer um pouco ali na estrutura do episódio, né? Mas parece duas coisas. E quando os caras lá, os chatões do Duraz voltam no final, também é chato pra cacete. Aí fica muito vulgar o episódio. Aí você já tá em dúvida com certas coisas, eles retomam ali no final, você acha o negócio mais vulgar ainda. A primeira metade, no que a gente esperava que ele seria, você acha legal. Aventura, caça ao tesouro, um objeto de valor inestimável, lendário, não sei o quê. Aquela coisa meio que se escreve sozinha, você vai meio que projetando pro universo de Star Trek. Mas quando eles pegam a espada, essa tal meditação, como eu tô chamando, realmente não... É meio pobre, eu não sei. Eu tô falando que eu não vejo assim como o fim do mundo. Tipo, o fim do mundo eu vejo o Worf naquele Let Him Who is Without Sin da quinta temporada. Ali eu acho que o Worf enlouquece mesmo. E não tem espada, não tem peixeira, não tem ali, ele enlouquece mesmo, entendeu? Ele vai pra praia e enlouquece, né? Ele enlouquece ali, ele, sei lá, ele fica meio aquele que morreu Olavo de Carvalho pra lá, sei lá o que acontece com ele ali, entendeu? Ali ele tá tomado pelo ciúme ali, cara, entendeu? Não, mas tem uma ideologia daquela galera, eu tô falando que é a ideologia daquela galera. Mas enlouquece. Então, ele pirou porque ele ficou com ciúme da Jadzia lá, e pirou. Ficou enlouquecido, né? Então tá bom. Tipo assim, então eu não vejo nesse nível. Eu vejo que poderia ter sido melhor. É tipo assim, eu consigo ver a ideia, o conceito, eles queriam fazer isso e tal, eu consigo ver. Mas a execução já a nível de roteiro é meio claudicante, entendeu? Eu posso ir, mas não me incomoda tanto quanto esse outro episódio da quinta temporada me incomoda quanto o outro. Aquilo ali eu acho que é o fim do universo, aquilo ali. Mas deixa eu tirar uma dúvida aqui. Acho que foi o Kassan que comentou. Que tipo assim, no canon a gente não tem nada que pudesse identificar... Não, eu não tô lembrando. Se você sabe alguma, fala aí. Não, mas eu... Não, assim, eu tô falando especificamente dos Klingons. O Klingon, a espada... Não é isso. Alguma coisa da espada... Não, o que eu tô dizendo é o seguinte... De cabeça eu não sei. Mas assim, independente de não ter no canon, qual seria o problema se a espada tivesse algum poder mitológico? Se a gente for levar em consideração a religião bajoriana, lá com os profetas, a gente tem algum tipo de identificação religiosa pouco explicada, que a gente sabe que tem uns alienígenas ali na fenda, e que eles dão uns orbes lá pros bajorianos, mas cientificamente isso não é totalmente explicado. Existe um fator meio metafísico, meio mítico mesmo envolvido, né? Até pela ida do Cisco depois lá de volta. Não, eles propositalmente eles não respondem muitas perguntas. Então por que a espada também não poderia ter um componente mítico, entendeu? Místico mesmo. Não, eu não tô dizendo tô nem dizendo que não tem, eu só tô querendo pensar assim, tem alguma coisa Klingon que podia ser usada para ter? Aí eu não vejo. Poderia ter. E eu também Discovery também depois acho... coloca isso, né? Quando eles vão lá para Borath e o Pike tem a visão lá, porque ele pega o cristal e vê o que vai acontecer com ele. Dado que a espada ainda ficou lá da época, pelo que eu entendi das datas, da época do Kahless, até ela ter sido roubada, foram uns 400 anos ali. Então, de repente, poderia ter alguma coisa na espada... Que daí, mas aí assim, sei lá, seria um outro episódio, entendeu? Que eles colocariam a mão na espada e aí eles agiriam de uma forma, mas para depois ver que aquilo, na realidade, tinha sido um sonho, uma visão e não a realidade, para eles perceberem o que aconteceria se cada um deles tivesse pegado a espada. Que, na realidade, é o episódio que eu citei do Stargate, é meio isso, só que é o episódio inteiro. Então você consegue ter um desenvolvimento nesse assunto. Ele não se propõe a ser um monte de coisa. E aqui esse episódio acaba colocando muias coisas e não foca em uma. E aí você não consegue desenvolver bem. A primeira metade é um sortidão, tem muito material. Inclusive essas referências que você mencionou, são muitas. Eles fazem a promessa de melhorar a relação da Federação com os Klingons, de mudar o Império, e no fim nada disso acontece, entendeu? Esse episódio não tem nenhuma consequência com relação a isso. Eles jogaram isso no começo e depois é como se largaram a espada lá e ficou. É um episódio que tem começo, meio e fim e não tem consequência depois, a não ser
ver, talvez eu vejo, pelo que o Worf passou aqui, isso vai refletir depois, eu vejo isso. Mas fora isso, a história em si, eles terem achado a espada, não vai ter mais consequência nenhuma pra série, isso daí. E até meio esquisito quando a gente pensa em Deep Space Nine, porque a nossa ideia sempre de Deep Space Nine, talvez um pouco errada, né? Porque mais pro final ela é muito serializada, mas aqui ainda não era exatamente, tinha coisas serializadas, mas não era 100%. Então a gente fica esperando que todas as histórias de Deep Space Nine sejam serializadas, que tenham consequência depois, mas não é o que acontece em todos. Só para complementar, eles usam bastante bem o que veio antes, mas o que é feito aqui não é usado na posteridade. Pode ter influenciado o Worf? Pode ter influenciado de alguma maneira. Eu suponho que tem influenciado, acho razoável, mas também tem que conectar essas coisas aí. Eu acho que, assim, em termos de contribuição para o futuro, foi mais mesmo da questão de aproximar o Worf da Dax, mas fora isso não teve realmente nenhuma consequência. Eu não lembrava que eles se chamavam de tenente comandante para lá e para cá, né? Eu não lembrava disso. Sr. Worf, né? Logo no logo no início ali no quarto, ela fala, Sr. Worf e tal. Não, de lado a lado, comandante para lá, comandante para cá. Sim. Eu não lembrava disso. Só um parênteses aqui do que vocês falaram, né, das cavernas. Realmente, a cena da caverna ali começa a ficar maçante. E assim, complicado. Para não ter um dia a mais de gravação, que era o que seria se eles fossem fazer o que o Hans Baylor tinha colocado no roteiro, e não era nem questão de dinheiro, foi questão mesmo de tempo. Eles não tinham como ter esse dia a mais de gravação, porque a gente sabe, 26 episódios na temporada era uma loucura, não tinha como ter esse dia a mais. Só que daí eu acho que diminuiu muito os valores de produção do episódio. E eu acho que, infelizmente, isso acaba estragando um pouco ali. Talvez, realmente, se tivesse uma coisa mais ali e tal, não diminuiria o fato de que você tem até uma parte, o episódio é uma coisa e depois ele muda. Mas, ainda assim, eu acho que se eles tivessem podido ter esse dia a mais, talvez tivesse sido melhor. O próximo episódio vai ter um dia a mais. Só um comentário aqui, que eu acho que internamente o próprio episódio ele faz uma certa confusão com a cronologia, pelo menos no meu entendimento. Porque no começo ali a Dax e o Kor, eles estão falando sobre o tecido, aquele tecido que embrulhava a espada e tal, e eles dizem ali que a gente precisa investigar quanto tempo fazer lá o teste do carbono, vamos dizer assim, deles, ou o facsímile que eles têm lá no século 24. E aí a Dax fala que tinha sido encontrado fragmentos ali com 400 anos, né? Não, 1400. 1400? Ela fala 1400. Eu ouvi 400, mas de qualquer forma... A espada foi perdida, foi roubada há 1000 anos atrás e os fragmentos ali da espada é de 1400 anos. Então aí, né, segundo o Kor, seria certinho a idade da espada, que teria 1400 anos. Você viu esse episódio dublado? Hoje. Ou Eu você viu? vi legendado em inglês. É isso sim, Alexandre, é isso mesmo. Não, tá bom. Não, é porque a legenda em português fala 400. Ah, não, eu via com a legenda em inglês. Entendi. Então, mas aí, por exemplo, então o Keyless é 1400 anos 1400. antes, né? Uhum. Então aí a espada foi roubada 400 anos depois, né? Vamos dizer. Depois da era que ele viveu, Ah, Isso, tá. isso. Tá bom. Então tá. Então beleza. Então é isso. Vocês não acham curioso, não, esses caras conseguirem... Eles terem naves que atravessam os quadrantes... Que, em tese, eles são do quadrante Gama. Mas são 1000 anos, né? Tipo, então eles iam conquistando tudo e tudo. calhou deles caírem lá no planeta natal Klingon, tá tudo certo. O Kor fala que eles eram os saqueadores da galáxia, né? Então, assim... Então eles eram o babado mesmo, eles... ou então... Saiu por aí séculos viajando até pegar alguém. Confesso que hoje, depois de ter assistido, depois de umas 3 vezes seguidas, eu parei pra pensar isso também, entendeu? Eu falei, mas não é meio estranho esses caras terem roubado e levado lá pro quadrante Gama o negócio? E porque ninguém tinha descoberto ainda a fenda espacial, né? Em teoria, pelo menos. Mas, enfim... Supondo que eles iam por naves sem usar a fenda. Exato. Ou outra fenda. Não sei, mas enfim, de qualquer forma, vamos considerar que num tempo do universo, 1000 anos não é muita coisa. Não. Então talvez o nível de desenvolvimento dos caras talvez
talvez fosse um pouco superior, enfim. Acho que isso aí não é um grande problema, não. Mas eu parei pra pensar também. Eu tô só perguntando se vocês acham um problema, se vocês acham uma curiosidade, tem algo que não bate bem. Poderia ter sido melhor explicado, mas na falta do que explicar, é melhor também não explicar demais. Senão fica estranho. Se eles saem por aí... Essa política expansionista, né? Calhou deles atacarem os Klingons e levaram pro território deles, que era no Quadrante Gama. Então, eles podiam ter alguma nave fazer algum tipo de salto. Ou então eles viajavam em grupos, né? Em grupos de piratas, entendeu? Ficavam viajando a galáxia e saqueando, alguma coisa do tipo, entendeu? Bom, aí sobre o Core, a gente teve ele aqui em Deep Space Nine em Blood Wolf, e agora ele volta nesse episódio. O Ivanildo já falou um pouco sobre Core, não sei se você quer complementar mais alguma coisa sobre a história dele, o que você achou que a gente tinha visto lá em Blood Wolf, porque lá ele, o Kang e o Koloth estavam lá numa missão de ir para coisa final, para vingança final e morrer e ser consagrado. Só que no fim isso acaba não acontecendo, e aí o Kang e o Koloth morrem e o Core fica sozinho. E a gente vê ao longo do episódio desse aqui a quantidade de vezes que ele cita os dois. É interessante, aí ele fala da estátua dos dois, depois ele fala que ele sonhou com os dois, com a estátua, e que daí os dois se viram pessoas novamente. Então você vê que ele tá numa nova jornada e que ele tá perdido, porque ele tá sem os dois companheiros dele. Meio que ele vai nessa missão assim, de novo, uma coisa parecida que aconteceu lá atrás, e agora ele tá tentando alguma coisa para voltar a se aproximar dos amigos que ele perdeu. Sim, é a coisa da busca da glória que move lá os Klingons desde que a gente conheceu, né? Eu acho, pra mim, a melhor coisa do episódio realmente o John Colicos, de novo, fazendo o papel do Core. A gente percebia, né, o quanto ele gostava de fazer aquele personagem. Quando a gente compara esse com o Blood Oath, fica claro, né, como o Blood Oath foi especial realmente, que teve aquela batalha épica no fim. Aquele episódio ali foi grande, né? Não era aquele cenário de caverna que a gente já tinha visto 100 vezes antes. Então foi uma coisa que ficou faltando aqui, né? Mas a atuação do John, de novo, né, como Core, pra mim é o destaque desse episódio. Realmente, no tocante ao personagem dele, eu não tenho crítica nenhuma, né? Eles acertaram ali o personagem dele no roteiro e na atuação também, né? Então, pra mim, ele foi realmente o grande destaque aqui. E você percebe que o Core chama Dax de meu irmão. Meu irmão de sangue, né? Blood Brother. My brother, né? É impressionante, assim. Esse toque de continuidade eu achei muito interessante. Não, mas tem muita continuidade no episódio. Saindo muita. Tem até do Hand of Mercy. Sim. Fala, aquele It Will Be Glorious. Exato. Aquela cara maluca lá do John Colicos. A única continuidade que eu não gosto, que eles fazem questão de citar duas vezes, que na verdade não é nem continuidade, né? É descontinuidade. É que, os vulcanos são limitados, né, cara? Não, eu já dizia que é Ultra Mega Blaster inteligente. Mas os vulcanos não teriam pensado em reverter a polaridade do escudo lá? É que eram mineradores vulcanos. Os mineradores são uma galera que sobrou da academia. Eles não são muito bons, não. Essa parte é fraquinha, vai. Essa parte podiam ter achado uma coisa melhor. Ficou meio ruim isso daí. Tem outra coisa, é o seguinte: os vulcanos também pegaram lá o artefato e não viram que a inscrição era Herc lá e deram pro Core. Quer dizer, eles não conhecem a cultura Herc. Logo os vulcanos, entendeu? Que tem aí um passado de exploração, de saber a origem de vários povos, né? Isso aí eu acho que pegou mal, entendeu? Eu não gostei dessa parte. Mas se fosse com outra raça, que eles tivessem mais contato, os Klingons talvez não se saiba tanto. Não, mas não é o Klingon. Eu tô falando dos Hercs. Não, sim, mas e se os Hercs foram lá no quadrante beta, entendeu? Não vieram pro alfa, foram no beta, saquearam lá, depois voltaram pro quadrante gama. E aí ficou uma coisa, e você vê, são 1000 anos atrás, entendeu? Será que os vulcanos há 1000 anos atrás tinham dobra, viajavam? Não, então... O episódio passado falou isso, sobre isso, mas eu nem lembro mais. Sabe? E aí talvez não seja algo, se bem que deveria ser algo falado, importante dos Klingons, porque foram os Herc que roubaram
a espada de Kaelis. Então, para eles é algo assim. Mas dado que os Klingons sempre são os belicosos contra todo mundo e não os aliados, talvez as histórias todas não cheguem para todos. Muito embora aqui o Kor conta para todo mundo, tal, né? Sei lá, vai falando ali. Se bem que ele mas falou, tem algo esquisito, sim, dessa coisa vulcano, assim. Deles fazerem o levantamento, de chegarem lá. Tem um campo de força. Aí não passa pelo campo de força, eu acho meio... Não, outra coisa que... Os ficaram presos lá dentro, depois conseguem sair também. Como não sabemos, às vezes conseguem, né? Então, mas olha só... Que aquilo ali estava saqueado. A parte externa da câmara estava saqueada. Mas foi saqueada muito antes dos vulcanos terem ido lá, né? Provavelmente. E alguém passou pelo campo de força. Só não encontrou aquela câmara ali escondida com a espada. Outra coisa que os Hux já foram mencionados, teoricamente, antes. Tudo bem que é depois, se a gente for considerar a cronologia, né? Mas, em teoria... Enterprise, né? Enterprise, eles já teriam algum tipo de conhecimento. Que Enterprise gosta, né, de colocar umas coisas, eles queriam colocar umas coisas lá, que daí depois meio que ficava esquisito pro canon. Ferengues, Romulanos, etc, né? Eu só acho que as citações aos vulcanos nesse episódio não condizem com o que a gente viu dos vulcanos até esse momento em tela, entendeu? Tem outra raça que ficaria melhor? O que vocês acham? Qualquer outra. Os Andorianos, entendeu? Aí sim, ok, Andoriano. Como chama lá? Aquele outro que parece um porco, que também é da fundação da Federação? Tem razão. Era só colocá-lo como embaixador. Não, mas eu acho que, na realidade, qualquer raça ficaria ruim. Porque se você tem um grupo de cientistas que estão ali, você imagina que são os caras que dentro da área deles são os que mais sabem. Aí eles conseguem... Peraí. No estalar do dedo, já dizia aí, com a ideia do Worf, conseguem no estalar do dedo passar pelo campo de força, qualquer raça que tivesse ali investigando e fazendo... Eu vou quebrar o galho do episódio agora. Então vai. Eles não eram um grupo científico, eles eram... O que eu entendi, que eles eram um grupo de mineradores, que eles, sei lá, botaram lá a draga, lá, a perfuratriz para perfurar e acharam aquilo ali. Eles fizeram o levantamento que eles poderiam, a informação veio para o vulcano, alguém chamou o corpo, que achou aquele artefato com alguma coisa Klingon ali, e perguntou pro Klingon que eles conheciam, tem essa parada aqui. Ih, bonito e tal, você não vai dar de presente para um velho amigo? E segurou o negócio. Ou seja, aquilo não chegou nem para a Academia de Ciências ou coisas assim. Então, se você for por esse lado, dá para levar, eu acho. É que a gente não está acostumado a ver um grupo minerador vulcano que não são tão brilhantes assim. A gente também não conhece muitos mineradores vulcanos, entendeu? Mas é dito que eles são mineradores, eles não são cientistas, né? Então, mas aí, Castanha, você encontra um planeta lá, que já foi berço de uma civilização... Eles deviam ter falado com a parte de ciência, né? Aí vai Chama o Kor, né? Acho que isso é um erro mesmo. Não, como é que chama lá o paleontólogo? Sei lá como é que chama lá, o cara que olha a civilização antiga, vai fazer escavação lá direito. Paleontólogo. Exatamente. Aí... Arqueólogo. Arqueólogo, o nome é esse, arqueólogo. Chama o arqueólogo lá, o xenoarqueólogo. Exatamente, xenoarqueólogo. Aí, tudo bem, tem um escudo lá. Não é possível que não tenha ninguém que consiga lá desarmar o escudo, que o Worf que deu a sugestão de inverter a polaridade. First we need to modulate field destabilizers to create an interference pattern. It's not working. Try reversing the polarity. That helped. Aquilo foi sacanagem. Inverter a polaridade é sacanagem. É muito época do levar Button dirigiu o episódio. Foi homenagem. Foi homenagem a ele. Porque do tipo, ela é oficial de ciências, ela precisava de uma dica do Worf para poder conseguir, entendeu? Logo para inverter a polaridade? Mas... E depois lá dentro também, né? O Worf que dá a dica e aí ela fala, é verdade, né? A gente pode simular então aqui como se fosse um Kirk e aí a gente consegue entrar, e ela faz o negócio. Também não veio dela, entendeu? Então, meio ruim. E é curioso eles terem o DNA. Isso também é uma coisa curiosa. Não, ela pegou o DNA do... Ela pegou do pano lá. Do pano. É do pano aquele DNA? Então, tudo bem, então. Isso ela fala. Ela fala pro Kor, né? Quando do pano, né? É quando ela entra nos aposentos do corpo. Não, mas
Não, mas peraí, olha a lógica. Como é que ela identifica que aquele é DNA Hux, então? Se ela não tem o DNA. Não, mas lá no pano tem o DNA. Ela fala. Mas como é que ela sabe que é Hux? Ué, porque ela deve ter na base de dados da federação lá alguma informação que alguém encontrou alguma coisa do Hurk. Então tem lá na base de dados. E aí outro sítio arqueológico, tá? Pô, tudo bem. Os Hurks, os Klingons possam ter, quando eles eram aliados ainda, podem ter trocado informações, sei lá. A Federação pode ter tido algum acesso a banco de dados dos Klingons, né? Ou eles eram mesmo os piratas que ficavam andando a galáxia e aí, enfim, encontraram o resto deles em outros planetas, entendeu? Na jurisdição da Federação. Aí tem um monte de explicação que a gente pode achar, entendeu? Não, acho que fechou. Tá razoável. Isso aí tá razoável. E pra você, Castanha, quanto ao Kor, como que você vê essa história dele aqui, fazendo a ligação com Blood Oath? Eu acho que é o mesmo personagem, né? Aquele jeitão de Shakespeare no parque, assim, bem maior que a vida o tempo inteiro e tal, né? Aquelas caras, abriu a fenda espacial, o cara faz aquelas caronas, esse estilo de atuação. Eu acho legal, sempre achei legal o personagem. Os três são um pouco diferentes dos personagens da série clássica, mas a gente falou lá no Blood Oath. Eu vejo uma continuidade do Kor aqui, e, de modo geral, vendo o personagem como um todo, vendo ele ter restrições com o Worf, ele achar super esquisito ele não exerceu o ritual da vingança, ou seja lá o que foi, esqueci o nome exato aqui, pra matar o cara ali, direito de vingança, eu acho que faz sentido. E ele também, aquelas coisas, nunca conhece o seu ídolo, né? Ele é meio beberrão, ele inventa pra caramba nas histórias, ele já tá muito além, fisicamente muito além da sua melhor performance, já tá querendo ir embora dessa pra encontrar os outros dois lá em Tovokor. De modo geral, eu vejo ele não gosta do Gowron, eu acho interessante. As atitudes a gente é mais cético com relação ao Worf. Ele a gente não vê tanto problema aqui, ele indo à loucura aqui, especialmente na cena do penhasco, entre aspas, lá que se bobear aquele penhasco com várias aspas lá do Move Along Home, se bobear é o mesmo lugar ali, filmado um pouquinho diferente. E é muito legal ver o John Colicos, ainda tem mais um episódio, que eu acho melhor do que esse. É um barato ver ele contando história, esse jeitão meio épico da praça. É legal, eu acho bacana. Funciona bem nesse contexto desse tipo de atuação e ele faz isso com uma mão nas costas, assim. Eu acho bem legal. Eu gosto também, eu acho que eles conseguiram fazer uma boa continuidade aqui depois de Blood Oath. Acho interessante ver como ele está lidando com a ausência dos grandes amigos dele. E aí é legal que na falta do Kang e do Koloth, ele vai para Deep Space Nine para encontrar o Dax, porque foi quem sobrou ali, né, do irmão de sangue, na realidade. Então é legal que ele vai e conta para ela e meio que já tá assim, tipo, ela já tá meio naquela, não, vou junto com você. Quando eu começo a conversar ali com o Worf, e ele conta pro Worf também. E essa coisa dele estar sozinho e do quanto ele gostaria de estar junto novamente dos amigos. E essa coisa dele também que vai escalando o fato dele querer a espada. E aí você vê que na cabeça dele é isso. De repente ele vai chegar lá, ele fala, o sonho dele mostra bem isso, né? Não, ele vai chegar lá no hall, lá do coisa onde tem as estátuas, e aí ele vai levar a espada, os amigos vão estar vivos novamente, o que ele vai fazer com essa espada, que ele vai se tornar o herói ali, e aí ele não fala isso, mas tá meio subentendido, depois vou morrer e vou para Tovokor, que o que ele não conseguiu, né, em Blood Oath, que era o objetivo, e no fim ele sobrou ali. Eu gosto quando ele começa a fazer aquele discurso que quem tem que embainhar a espada tem que ser um Klingon verdadeiro, não um político como o Gowron, tem que estar na mão de alguém que foi endurecido pelas batalhas, de coração puro, que entende de lealdade e honra. Então você vê que parece que ele parou no tempo, ele continua ali com aquela mentalidade antiga que ele tinha do mestre Dahar. Então eu acho isso uma boa continuidade pro personagem, e o ator é fenomenal, realmente ele é muito bom, ele é especial ali pro personagem. O embate dos dois eu gosto também, porque você vê um Worf mais ingênuo no início, achando que só entregando a espada pro clone, né, do Kahless vai tudo se resolver, por um lado, e o Kor no lado oposto, achando que os velhos tempos das histórias que ele conta que vai resolver tudo, né, do herói embanhando a espada. E aí o Kor fala pra ele, pô, você trata a espada
usada como se fosse uma peça de museu, tal. Não, ela é uma espada e ela tem que ser usada como tal. E aí ainda, a hora que eles começam lá no negócio do penhasco lá, que daí o Korn reclama com ele, né, que ele não matou o filho do Duras, e aí ele fala, mas seu bêbado que ficou contando sobre a espada, você tinha que ter sido mais discreto, né? E o Korn, não, você tinha que ter sido mais Klingon. Então, eu acho legal essas conversas aí. Eu acho que isso foi interessante. As facadas são verdadeiras, assim, não são... Sim. Tem um fundo de verdade. Um consegue cutucar exatamente onde dói no outro ali. Eu acho isso interessante do episódio. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar do Korn, será? Não, eu não sou particularmente muito fã da mitologia Klingon, assim, não, sabe? Eu nunca fui muito fã, não. Eu não desgosto, não, tá? Mas não é, assim, especialmente minha raça, minha espécie preferida, não. Assim, eu acho que eles fizeram um trabalho legal na nova geração, né, de desenvolvimento do Worf, da mitologia ali que envolvia guerra civil, mas eu acho, honestamente, assim, não me parece uma sociedade que se sustentaria como uma sociedade civilizada, não, entendeu? E assim, por mais que seja uma coisa meio alegórica, eu não acho particularmente interessante, entendeu? O contexto Klingon. Então fico aí com a opinião do Ivanildo aí, mais do Ivanildo e um pouco do que o Luiz falou também. Ivanildo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse episódio que a gente ainda não falou? Não, a gente já tá entrando aí no encerramento, né? Pra mim é um episódio ok, não acho, claro, não é um episódio que tá lá entre os 10 melhores da série, mas não é ruim. É um episódio que funciona, como a gente debateu aqui, foi bem observado, ele tem, assim, tentou fazer duas coisas, né? Tentou fazer uma história de aventura, estilo Caçador de Relíquia, estilo Indiana Jones, e tentou fazer um drama sério sobre o impacto de uma coisa incrível na psique de alguns caras, né, que pertencem a uma sociedade. Claro, né, tentou fazer essas duas coisas, não ficou, assim, a cola, né, não foi tão bem urdida a união dessas duas tendências, desses dois elementos, não foi tão bem feita, mas não é um episódio que eu chamaria de ruim, é um episódio que dá pra gente se divertir, claro, né, a primeira metade funciona melhor, porque aquela segunda metade, apesar de ter mais drama e de ser teoricamente mais interessante, ela é prejudicada por causa daquele negócio do cenário da caverna que fica repetitivo e fica desinteressante rapidamente, mas é um episódio que funciona, não acho que ele cometa alguma heresia, né, com o Worf, como alguns acham, mas apesar de que eu entendo, né, quem pensa desse jeito, e é isso, é um episódio que fica ali no meio termo, mas que tá ali entre e ganha os pontinhos, né, pela presença do John Colicos e é isso, é um episódio bom, não ótimo, mas é bom. E você, Castanha? Eu tava vendo, eu pensei que esse episódio é um crossover, porque você tem um cara da TOS, tem um cara do TNG e tem um cara de DS9, então é um crossover, assim, é curioso. Nunca tinha pensado como um crossover, mas não deixa de ser um crossover. É o que a gente chama hoje de universo compartilhado, né? Universo compartilhado, é um crossover. Assim. Star Trek já fazia muitos anos antes da Marvel, né? Sim. Eu acho que a primeira parte, com essa continuidade toda, né, citações bem afiadas, sem ser aquela exposição clássica de você criar a situação para a pessoa ouvir algo que ela já deveria saber, eu acho legal, acho bem legal, aliás. Tem muita continuidade e sem muito aviso. Eu acho isso bacana e bem usada. Não a coisa do fanservice, mesmo do easter egg, mas usando dentro do contexto do que está sendo apresentado ali. Aí a segunda metade fica desfavorável, não só pela história pedir a produção não conseguiu oferecer mais e a história pedir aquela coisa nas cavernas, poderia ter tido um outro esquema. E a gente fica com várias dúvidas nessa coisa da corrupção, do artefato milenar com poderes potenciais incríveis, poder absoluto, etc, etc. A gente fica com dúvidas aqui, poderia ter sido melhor escrito, mais bem feito, e acaba ficando assim meio... Tipo, as ideias eu acho todas legais, ou de maneira geral legais, como a Mariana mencionou em outras franquias, também conceitos que deve vir lá dos gregos e tal, isso é uma coisa bem antiga. Até a clássica deixar a espadinha lá voando pelo espaço é bem clássica também. Mas eles não conseguiram fazer uma versão talvez tão lapidar assim, e
também porque ficou metade do episódio e ainda tinha que dar conta do pessoal que ficou lá pra trás. Então fica bem chato aí no final. O LeVar Burton acho que nem tinha como fazer muita coisa aí na segunda metade. Ele pediu o pessoal reverter a polaridade, mas acho que não funcionou muito bem esse negócio. E foi isso. É um episódio bem no meio pra mim. E você, Ale? Você quer aproveitar também, com certeza, comentar alguma coisa da direção? Esse é o segundo episódio que o LeVar Burton dirige. O primeiro foi Indiscretion, nessa temporada mesmo. E acho que nessa temporada ele ainda vai dirigir mais 3. Quer dizer, bastante, né? 5 episódios numa temporada, do mesmo diretor. Ele entrou no rodízio, né, de diretor essa temporada e ele ficaria até a 7ª. Realmente essa temporada é que ele dirige mais episódios. Ele vai dirigir mais 8, né, até o final da série. Mais ou menos 2 aí até a 6ª temporada e depois 1 na 7ª, né? Assim, ele estava começando a carreira dele de diretor. Uma coisa que o Rick Berman fazia, que era bem elogiado, né, é que de dar oportunidade para quem queria desenvolver aí suas habilidades de direção, como ele fez com o Robert Duncan McNeil, com o Jonathan Frakes, com a Roxanne Dawson lá. Então, ele deu essa oportunidade. E depois o LeVar Burton aqui vai realmente, né, desenvolver uma carreira razoável televisiva aí como diretor. Mas aqui ele estava começando, ele tentou fazer algumas coisas, e eu acho legal quando o cara tenta, né, pelo menos tenta. Eu comentei, eu acho que foi em The Search, parte 2, que o Frakes tentou fazer um plano de sequência. Então, eu acho legal, assim, o cara tentar fazer algumas coisas diferentes. Aqui, achei a direção dele ok, né? O Castanha já adiantou ali, né? Nas cavernas não tem muito o que fazer, embora as cenas ali de luta eu achei bem feitas, bem coreografadas, ele tentou dar um certo ritmo pro episódio, mas tem a primeira cena do episódio eu achei uma tentativa legal. Ele fez um mini plano sequência ali, de 30 segundos, logo que inicia o episódio, né? Tem um close no rosto do Kor, o Kor contando a história e tal, e ele vai afastando, e aí o Quark aparece, ele vem seguindo o Quark até ali o balcão do bar, e aí o Quark começa a falar com o Worf, e eu acho que aí o erro desse mini plano sequência foi só esse, porque em todo momento ele estava tentando focalizar o Kor, contando lá a história, e quando ele para ali no bar, parece que o posicionamento que ele deixou a câmera, ou a blocagem que ele fez ali pro Armin Shimmerman, né, como Quark, acabou não ficando muito certa, então o ombro do Quark tampa o Kor lá no fundo. E eu acho que aí, por premência de tempo mesmo, eles não têm oportunidade de regravar a mesma cena muitas vezes, por causa do tempo curto apertado de gravação ali, em torno de 7, 8 dias. Mas foi uma tentativa legal. É bonitinha a cena. Dura 30 segundos, mais ou menos, né? Depois tem uns outros enquadramentos que ele faz interessante ali na caverna, né? Tentando ali dar uma escondida ali que é a mesma caverna, né? Ele filma de vários ângulos diferentes, muda a iluminação ali pra fingir que é outra caverna, mas a gente sabe ali que é a mesma. Eu gostei daquela cena no início também, quando o Kor tá contando a história e tá todo mundo meio de pé ali do lado ali, meio entre uma estrutura ali, do bar ali, um pilar, sei lá o quê. A Kira tá meio quase que deitada, assim, inclinada num lugar, e aí o pessoal todo ali escutando a história. Eu achei interessante ali, a posição dos personagens ali. Então, a blocagem ali é exatamente para isso, para ele conseguir focalizar personagens ou grupos de personagens sem precisar ficar cortando ou movendo demais a câmera. E faz parte, né, da continuação desse mini plano de sequência. E realmente ficou bom ali, a montagem ficou boa. Mas é assim, ele perdeu ali algumas cenas, né, na pré-produção, como a gente já comentou. Infelizmente, o cenário ali no estúdio 17 não ajudava muito essas cavernas, né? Mas acho que foi legal, foi uma direção ok, fez o que deu pra fazer. Acho que ficou mais ou menos no nível bom, assim, de uma direção ali para um episódio. Pra frente ele vai dirigir alguns outros episódios um pouco melhores e, infelizmente, alguns muito piores. Mas ok, direção ok aí do LeVar Burton. A gente acabou não comentando sobre o roteiro, o pitch do Richard Daniels, que já tinha escrito o roteiro de Battle Lines. Isso traz boas lembranças, né, Ale? Battle Lines? Battle Lines faz a gente lembrar, né, de uma certa... que o Madalone dirigiu metade do episódio. Não, nem precisa, né? Nem precisa, porque o diretor do episódio foi o Madalone, né? Mas tudo bem. Mas tem uma história interessante do Richard Daniels, né, que fez esse pitch aqui pro Hans Beimler escrever, a contribuição do René aí, não acreditada, é que quando o Aira foi entrar na terceira temporada da Nova Geração, cara, ele entrou ali meio que sem saber exatamente
exatamente onde é que ele estava pisando. E ele conta que o pessoal já estava bem atrasado, né? Tava meio caótico. O pessoal até brinca que nessa época tinha uma porta giratória, né? Igual essas portas de banco, que entrava o roteirista por um lado e saía pelo outro, de tanta rotatividade que teve. Acho que teve mais de 25 roteiristas entre a primeira e a terceira temporada, o início da terceira temporada, se eu não me engano. Então, assim, era meio caótico. E aí o Aira falou, não, eu vou pra nova geração sim, porque tem o meu amigo lá, o Hans Beimler, o Richard Manning também é um cara que eu conheço, que era o cara que escrevia junto com o Hans Beimler lá na nova geração. E aí o primeiro dia do Aira, o Michael Piller falou, ó, bicho, reescreve isso aqui pra mim, ó, o ato 3 aí pra mim. E o Aira leu, era uma cena de ação de um episódio chamado O Caçado, The Hunted, né, o 11º da terceira temporada da nova geração. E aí o Aira meio perdido, né, e aí pô, ele falou, pô, eu vou lá pedir ajuda pro Hans, meu chegado, né, meu amigo. Chegou lá na sala do cara e falou, ó, bicho, não dá não, cara, eu tô reescrevendo aqui os episódios, não dá pra gente falar agora não. E aí ele encontrou o Richard Daniels no corredor, falou, cara, você pode me dar uma ajuda aqui? E o Richard Daniels, ele tava num contrato de 10 semanas como escritor e faltava 2 semanas pra acabar, e ele já sabia que o contrato dele não ia ser renovado. E ele falou pro Aira assim, ó, cara, eu não conheço o Gene Roddenberry, não conheço o Rick Berman, não vou ter o contrato renovado, então assim, cara, não sei se eu posso acrescentar muito, não sei se eu consigo te ajudar muito. Aí o Aira falou, então tá bom, só me diz o que é um tubo Jeffries, que eu não sei o que é, cara. Aí ele, tá, aí sentou lá com o Aira e foi explicando algumas coisas, né? Então o Aira lembrou disso, né, depois. Ele falou, bom, esse cara me ajudou a me ambientar, a ter detalhes de algumas coisas. Então, foi um negócio legal, assim, né, que o cara fez pra ajudar. E quando ele tinha feito o Battle Lines, ele tinha escrito junto com o Ivan Sommers, o roteiro. Aqui foi só o pitch. Aí tem umas triviazinhas aqui rápidas. O personagem Toral, que é o filho do Duras, esse personagem tinha sido visto em Redemption, aquele episódio duplo da nova geração, que o Worf poupou a vida dele, mas naquele episódio ele tinha sido interpretado por outro ator. Nesse aqui foi o Rick Pasqualone, e lá no da nova geração foi o J.D. Cullum. Então, nós temos aí o mesmo personagem com um ator diferente, né? O que em Jornada não é muito incomum, não. Uma coisa interessante, o Letiano, né, o Soto, que é o cara lá que lê mente, que a gente já tinha visto naquele episódio Distant Voices, né, que o Bashir acaba ficando em coma lá, é o Tom Morgan, né, que é um cara que é da equipe do Madalone. E esse Tom Morgan, nos anos 80, ele fez o Michael Myers em Halloween 4, ele fez também o Jason, de Sexta-feira 13, o Jason Voorhees, né? E ele fez também. A parte 5, exato. A parte 5, Isso. E ele fez também o Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica. A parte 2. Ou seja, 3 ícones do terror. O ator aqui, né? Que na verdade é um dublê que fez o papel do Leteano nesse episódio. E uma última trivia aqui, Mari, é que a gente vê o Cisco aparando ali a barba e a careca dele com tipo parece um aparador de pelo ali, uma maquininha, né, azul, que é a mesma que aparece no episódio da nova geração Código de Honra, da primeira temporada ainda. É o mesmo, eles usaram o mesmo equipamentozinho, só pra deixar registrado aí. Da minha parte era isso. Tem uma triviazinha aqui que a gente acabou não comentando, porque a gente já comentou em episódios passados, o Castanha falou, em algum episódio agora, faz pouco tempo, mas foi nesse episódio aqui que o LeVar Burton apelidou a Terry Farrell de Action Barbie. Foi aqui que começou. Eu nem lembrava, nem sabia disso. Castanha tinha comentado isso uns episódios atrás. E aí agora chegou, né? Quer dizer, foi nesse episódio aqui que ele apelida ela. Muito bem, então vamos para as notas de The Sword of Kahless. Eu tô curiosa em saber qual que vai ser a nota de vocês para esse episódio. Castanha, quantas estrelas você dá para The Sword of Kahless? Não, só um negocinho. Eu achei que a Terry Farrell, ela foi bem nesse episódio, só para não falar que eu sempre reclamo. Nesse contexto aí da Klingarada e tal, o Worf, ela vai bem, ela funciona melhor, eu acho. A gente vai ver em outros episódios também. Para mim é 2,5 estrelas. A interação dela com o Core é muito boa. O carinho que você vê que ela tem
com ele. Eu acho interessante isso daí. E depois com o Worf, né? O que, não sei se foi o Vanildo que lembrou, se foi o Alê. Não, acho que foi o Vanildo, né? Que, quer dizer, a continuidade aqui que a gente vai ter pra frente é que aqui você vê ela interagindo com o Worf, e aí ele já conta uma história pra ela, coisas do passado dele. Começa a ter ali uma interação, né? O cuidado que ela tem com o machucado dele. Então, é interessante. E aí, como ela fica puta da vida com os dois, que vai também, da mesma forma que vai escalando os dois, ficando alucinados por causa da espada, ela vai ficando pé da vida com os dois também, e aí até ela estontear os dois, né? Estontear os dois. Ale, e você? Que nota que você dá para The Sword of Kahless? Não, você quer a nota no meu universo ou no seu universo? Não, no seu universo. Você que assistiu o episódio, tem que ser no seu universo. Então, mas no meu universo... Ela vai te tontear, hein, Alexandre? Cuidado. Pois é. É bem capaz mesmo. Bem capaz. Mas no meu universo, esse episódio é 2,5. Muito bem. No seu universo, onde não existe metafísica envolvida, é 0. É 0. Entendeu? Entendi. Esse é o Meridian do Worf pra mim. O que Meridian foi pra Dax, esse aqui seria pro Worf. Mas no meu universo é 2,5. Tá bom. E você, Ivanildo? Eu acho que eu vou acompanhar vocês e vou de 2,5, né? Tá bom, 2,5 tá bom, né? Aquele nível bom, né? Bom, ok, tá bom. Eu vou nesse nível aí também, 2,5. Ficou meio, sim, tipo, todo mundo 2,5, porque eu também vou dar 2,5 para esse episódio. Mas assim, por exemplo, eu acho o Blood Oath melhor, né? Então... Ah, sim, muito melhor, né? Blood Oath... Nossa, Blood Oath até que eu dei 3,5 estrelas, tava olhando aqui, nossa. Mas eu acho o Blood Oath superior, né? Eu acho que esse aqui peca um pouco de não focar em uma coisa e você acaba não desenvolvendo nenhuma nem outra, e aí ele perde um pouco nisso. Eu acho que ele teria sido melhor se eles tivessem focado mais em um assunto único ali. Essa mitologia da espada talvez ficasse melhor. Então, acho que 2,5 é interessante pro personagem do Worf, é o primeiro episódio focado nele mesmo, sacramenta essa ligação da Dax com os Klingons, que a gente vai ver a partir de agora, né, que a gente conversou bastante em episódios passados, o que vai acontecendo com ela nessa temporada, né, a partir dessa temporada, por conta da entrada do Worf. Então é isso, gente. Ivanildo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Balde do Odo. Nos veremos novamente daqui a alguns episódios. Sempre bom ter você aí batendo papo com a gente. Sempre um prazer, Mariana. Sempre ótimo. Castanha, muito obrigada pelo bate-papo. Valeu, gente. Faltou luz aqui, caiu 2 vezes, mas terminei de celular. Isso aí. Ale, muito bom bate-papo, apesar de você dar 0 para o episódio com a minha versão do episódio, mas não tem problema, entendeu? Você tem a sua versão, que daí para você ele é um bom episódio, isso que importa. Valeu, até a próxima. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Fechamos mais um Balde do Odo e voltamos. O próximo episódio é muito legal, viu? Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante. Mas isso fica para daqui 15 dias. Até lá!